Olá pessoal, estamos iniciando então nosso quarto vídeo do treinamento de utilização do Print Scout. Nesse último vídeo nós vamos falar então das abas contas e ajuda, certo? Nos vídeos anteriores já tratamos então de home, meus locais, relatórios, eventos e suporte, ou seja, quem nos acompanhou até aqui certamente já está bastante inteirado desta ferramenta. Para quem acompanhou o último vídeo onde falamos do suporte do Helpdesk integrado, eu havia mencionado então, você teria a possibilidade de criar contas para o seu cliente. E isso se dá aqui na nossa aba Contas. Para criar uma conta é bem simples. Você simplesmente vai clicar aqui em adicionar conta, vai botar um nome de usuário, e-mail e determinar a permissão desse cliente. Vamos trabalhar com o seguinte cenário então. Você é uma empresa de outsourcing, você é o administrador dessa empresa e tem o acesso ao Print Scout. Entretanto, quem faz a instalação de impressora, quem faz configuração do ambiente do cliente é o seu técnico. E você não quer dividir a sua conta com o técnico. Você pode simplesmente criar uma conta para o seu técnico. Então vamos pegar, por exemplo, vou chamar esse meu usuário de técnico, vou botar o e-mail dele aqui, técnico@outsourcing de impressão, por exemplo, o técnico@outsourcing.com.br, e vou dizer, olha, o meu técnico ele vai poder gerenciar todos os locais. Isso quer dizer que ele vai ter praticamente a mesma permissão que eu, que sou o administrador dessa conta. Bom, o que a gente pode fazer então? Vamos criar uma conta para o seu técnico. Vamos botar o nome desse usuário de técnico e criar um e-mail para ele. Por exemplo, técnico@outsourcing.com.br. Você vai botar um nome de usuário que você vai criar, você vai cadastrar o e-mail do seu técnico aqui e vai dizer que ele tem a permissão de gerenciar todos os locais. Nesse caso, ele vai ter praticamente as mesmas permissões que você como administrador da conta. Ele vai poder instalar impressoras, vai poder remover impressoras, ele vai poder criar locais, ele vai poder fazer tudo que diz respeito a editar o ambiente do cliente, ele vai poder criar contas. Gerenciar todos os locais permite fazer com que o seu técnico ele instale, configure, edite e exclua o Print Scout no seu cliente. Isso é a principal atribuição que você vai poder estar dando para quem tiver essa atribuição de gerenciar todos os locais. Mas vamos supor que além de você, administrador da conta, do seu técnico, você ainda tem uma pessoa que é responsável pelo faturamento. E essa pessoa é o financeiro da sua empresa de outsourcing. Então vamos pegar vamos cadastrar o e-mail dessa pessoa aqui, por exemplo, financeiro@outsourcing.com.br. E eventualmente essa pessoa do financeiro, ela não tem um domínio amplo sobre instalação, configuração, utilização de sistemas. Ela simplesmente precisa dos contadores. Ela precisa saber quanto cada um imprimiu para fazer o seu faturamento. Você simplesmente vai dar a essa pessoa a permissão de visualizar todos os locais. Com a permissão de visualizar todos os locais, o seu usuário faturamento ou financeiro, enfim, a pessoa que faz o faturamento dos contadores a partir da coleta, essa pessoa vai poder chegar, acessar o Print Scout, vir aqui em meus locais, vai poder enxergar todo o ambiente, mas ela não vai poder nem editar e nem excluir. Ela vai poder vir em relatórios, ela vai poder tirar um relatório para faturamento, mas ela não vai poder excluir nem editar absolutamente nada. A permissão desse usuário vai ser apenas visualização. Recapitulando então, você vai poder aqui no menu Contas, então criar um acesso para os seus técnicos ou outras pessoas dentro da empresa que possam gerenciar todos os locais, ou seja, editar local, excluir, criar, editar, adicionar impressora, enfim, fazer com todas as permissões, e pode também estar criando contas dentro da sua empresa que apenas possam visualizar todos os locais, que vão ser geralmente pessoas que não vão ter então essa permissão de edição, mas podem tirar relatórios, acompanhar o ambiente dos seus clientes, certo? Então vai
vão ser praticamente essas duas opções que você vai usar dentro da sua empresa. Além das contas para sua empresa, como eu havia falado no vídeo de suporte, você pode criar contas para o seu cliente. E aí vai ser muito importante nesse caso você estar atento para as permissões personalizadas. Um e-mail fictício axr@axr.com.br, e vou dizer que esse meu cliente AXR Metalúrgica, ele pode ou gerenciar ou visualizar apenas o seu ambiente. Por que eu vou fazer isso daí? Primeiro, se eu quiser dar permissão de gerenciar, eu corro o risco da AXR Metalúrgica excluir um local, excluir uma impressora. Geralmente, essa opção de gerenciar no cliente vai ocorrer quando você fizer além do outsourcing de impressão, você ter também um técnico que trabalha em loco na empresa. Então, isso acontece muitas vezes com empresas que dão esse suporte terceirizado. Então, tem uma pessoa da sua empresa trabalhando lá na XR Metalúrgica, mas que trabalha como funcionário da XR. Bom, você pode dar permissão que essa pessoa acesse apenas a XR Metalúrgica. Ela não vai visualizar, não vai editar mais nada, mas vai poder editar o ambiente da XR Metalúrgica. Mas o que é mais comum? É você dar permissão de visualização para o funcionário da XR Metalúrgica. Então, você pode criar para os funcionários, independente de quantos acessem o Print Scout, você pode criar essa possibilidade de uma conta de visualização da XR Metalúrgica. Então, quando esse funcionário logar, eu não vou salvar aqui para não ficar, né, essa conta com e-mail fictício. Quando o usuário AXR Metalúrgica, com aquela conta de permissão de visualizar, entrar no Print Scout, ao acessar meus locais, ele não vai enxergar nada além da AXR Metalúrgica. Então, as permissões personalizadas permitem que, além de você oferecer o serviço do Print Scout, oferecer essa proatividade para o seu cliente de estar monitorando remotamente as impressoras dele, estar acompanhando de perto a situação dele, ele também possa fazer esse acompanhamento. Quando o gestor, o comprador, o gerente da XR Metalúrgica entrar na internet, ele pode acessar o site do Print Scout e verificar, olha, como é que estão minhas impressoras, estão todas ligadas, tem uma desligada, o que está acontecendo? Ele vai poder estar fazendo esse monitoramento conjunto com você. O que é interessante também, que ao gerar essas contas e liberar esses acessos, depois que você estiver nos meus locais, observando os seus clientes, você consegue ver no compartilhar, deixando o mouse em cima, o nome dos usuários que estão monitorando essa conta, certo? E clicando aqui você pode ter mais informações ainda deles. Você consegue ver quais contas que estão ali. Então, já que a gente está falando em contas, algo que pode estar gerando alguma dúvida em quem está assistindo o vídeo e que ainda não foi falado, é a minha conta. Aqui eu vou conseguir ter dados da minha conta como administrador. Então aqui a minha empresa, como eu já tinha dito para vocês em outros vídeos, Clitest Outsourcing de Impressão, que é o meu nome fictício, o meu usuário, o e-mail que eu tenho cadastrado, e aqui simplesmente eu posso recadastrar uma nova senha, eu já tenho uma senha cadastrada. E abaixo é interessante ver que eu tenho código de instalação. Esse código que você está vendo no vídeo, ele vai sendo atualizado de acordo com um determinado período. Eu posso redefinir ele a qualquer momento. E aqui diz que eu tenho até 50 instalações para esse código. Se por acaso você esgotar essas instalações, nós podemos redefinir e gerar novas instalações, mas dificilmente você vai fazer mais de 50 instalações com código, dado até o período de validade. Por uma questão de segurança, ele fica toda hora se atualizando. Por que eu falo dessa questão de segurança? A gente vai ver agora no menu ajuda que o seu cliente pode fazer a instalação sozinho no ambiente dele. Vamos falar agora, nossa última aba aqui do Print Scout, do menu ajuda. Aqui nós temos compilado as principais perguntas que os nossos clientes fizeram ao longo desses anos de Print Scout, e a gente, de uma forma resumida, trouxe esse menu para poder auxiliar você, usuário do Print Scout, na instalação dos softwares. As perguntas, elas são as mais variadas possíveis. Vamos entender agora um pouquinho de como o menu ajuda vai trazer essas informações para a gente. Primeiro, o que é o Print Scout? É importante para a empresa que está utilizando a ferramenta
entender que o Print Scout, além de ser um software, ele é um serviço. Então, como todo serviço, nós vamos procurar sempre estar entregando, acima de tudo, qualidade para a sua empresa. Não é uma ferramenta estática, ela depende de pessoas, depende que você faça a instalação corretamente, que você faça a configuração, que você bote o template certo na impressora e que você acompanhe o ambiente do seu cliente. Por isso, o Print Scout é mais do que um software, é também um serviço. Talvez o item mais importante aqui do menu ajuda seja esse segundo aqui, como faço para instalar o Print Scout. Esse item foi pensado justamente no nosso cliente que hoje possui o Print Scout e muitas vezes ele não tem a condição de ir até o local fazer a instalação. Justamente a utilização do Print Scout é para poder facilitar isso, é para você reduzir essa distância física que você tem com o seu cliente. Então você pode simplesmente copiar esse passo a passo, e é um passo a passo bem detalhado, viu pessoal? Então você tem aqui, faça o download, está aqui o link do download. Insira o código de instalação e ele já puxa o código de instalação. Então você vê que esse código de instalação é o mesmo que eu mostrei anteriormente lá em minha conta, ó. E eu havia dado ênfase aqui na possibilidade de redefinir e de expirar esse código justamente porque aqui no menu ajuda a gente tem como já mandar com o código para o cliente instalar. Então eu recorto esse texto aqui, copio, colo para o meu cliente, ele mesmo vai conseguir instalar o Print Scout. E pode ter certeza, ele vai ficar muito contente de poder fazer isso por conta própria e de poder estar participando desse monitoramento. Aqui embaixo, então, nós temos um breve texto explicando como funciona essa captura de informações do equipamento. De maneira resumida, ele explica que o Print Scout pega dados do hardware, da MIB da impressora. O seu cliente não vai correr o risco de ter contabilizado para ele uma impressão que não saiu. Ele não pega as informações do spool de impressão, ele pega do hardware, da MIB da impressora. Aqui tem uma breve explicação também de como funcionam com impressoras USB. Então até agora nós falamos muito de web, de acessar pelo navegador, de fazer a detecção automática dos equipamentos. Porém, muitos equipamentos estão ligados USB. Então aqui tem uma explicaçãozinha de como funciona, o que ele precisa para fazer a instalação do Print Scout USB. Quais marcas e modelos de equipamentos Print Scout monitora? Ele gerencia todos os equipamentos de impressão que possuem interface de rede e suportam protocolos de monitoramento de hardware padrões de mercado. Esse protocolo, que ele fala das impressoras USB, seria o protocolo PJL. Para quem estiver interessado, a gente pode estar aprofundando um pouco mais sobre esse assunto posteriormente. Portas de firewall. Aqui também a gente tem uma explicação sobre as portas que são necessárias liberar no cliente. O nosso vídeo de instalação fala de uma forma muito mais abrangente, muito mais detalhada de todos esses itens. O que é importante é saber que sempre que surgir uma dúvida quanto ao Print Scout, na grande maioria das vezes a resposta, ou pelo menos um norte da resolução dessa dúvida está aqui. Então aqui explica que você não precisa de um servidor de impressão. Falam dos benefícios que o Print Scout pode trazer para o gestor. Explica o funcionamento dos relatórios. E até uma dúvida bem comum. Por que em alguns equipamentos o contador é diferente da soma dos contadores de impressão e contador de fotocópia? Então muitas vezes você pode estar com uma dúvida bem simples, está aqui no menu ajuda. E claro, aqui nós já vamos disponibilizar para você 2 vídeos apresentando a solução, o instalador do Print Scout, o Net Framework, que é necessário para você estar rodando esse software, e também o manual de usuário do Print Scout. No que diz respeito ao menu ajuda, as informações seriam essas então. Você tem perguntas e respostas que vão lhe auxiliar a aprimorar sua experiência com o Print Scout. Você tem downloads das ferramentas necessárias para rodar o Print Scout, e você tem também aqui um passo a passo de como fazer instalações, de como liberar portas de firewall. Você tem tudo aqui no menu ajuda. Além do menu ajuda, você sempre vai poder estar contando com o nosso suporte através do Freshdesk. Então a gente pode estar disponibilizando para vocês depois aí acesso ao nosso ambiente de atendimento.
Bom, pessoal, estamos chegando ao final então do nosso treinamento de utilização do Print Scout. Esse foi o quarto vídeo onde falamos de contas e ajuda. Nos vídeos anteriores conseguimos então explanar um pouco sobre todos os ambientes desta ferramenta. Nós temos ainda outros vídeos sobre instalação, sobre coleta de templates, certo? Que podemos estar disponibilizando para vocês na sequência. Se você ainda não é usuário dos nossos produtos, nesse caso principalmente do Print Scout, entre em contato, podemos gerar uma licença de teste. Tenho certeza que ao usufruir dessa experiência você vai estar ganhando muito e o seu cliente também. Fica aqui o meu muito obrigado e até a próxima.